Boa noite, o meu nome é Gustavo. Bem-vindos à Universidade Isaac. Eu sou da área comercial da empresa Isaac, né? Isaac é uma empresa que endereça uma dor que está muito latente, que é a dor da inadimplência, do fluxo de caixa para as escolas. Não é o foco da nossa conversa hoje. No final, a gente vai fazer um, um questionário, né? Quem quiser saber mais sobre o Isaac, só colocar um sim e daí a gente vai entrar em contato, tá? Estou muito feliz hoje, a gente está com quase 100 escolas aqui online, né, para a gente discutir sobre um tema que é tão relevante, né, professor, que é os desafios do setor educacional em tempos de crise, que é exatamente o que a gente está vivendo desde o ano passado, né? Veio a pandemia e, querendo ou não, veio a crise, principalmente financeira, né, de caixa, de inadimplência, evasão de alunos, enfim, que a gente precisa lidar com isso, né? A gente não pode deixar de lado, a gente tem que parar, a gente tem que discutir sobre esse tema que é tão importante, né? Hoje a gente vai ter o prazer de escutar o professor Renato Casagrande, né, que é um dos grandes nomes do assunto, o assunto gestão escolar, que, por sinal, é seu aniversário, né, já falamos aqui, parabéns mais uma vez para quem entrou agora, aniversário do professor Renato Casagrande. Obrigado no seu aniversário, estar aqui trabalhando com a gente, discutindo, né? É um prazer estar com você, professor. Pessoal, só antes de apresentar o professor Renato Casagrande, o currículo, eu tenho até que pegar uma colinha aqui de o currículo grande do professor, eu só quero fazer um alinhamento, tá? Vocês já estão acostumados com o Zoom, tem o chat, mandem perguntas, porque no final a gente vai fazer um bate-papo com o professor, com as principais perguntas aqui, uma mesa redonda mesmo, para a gente discutir sobre o tema. Se o Gustavo me permitir, eu vou pedir para você não ler o currículo, eu falo rapidamente aqui, falo para a gente ganhar o tempo, e não, eu fico sem graça assim, com essa leitura de currículo. Tá bom. Eu acho que, às vezes, a leitura do currículo dá aquele distanciamento, parece que você é superior a alguém ou outro, e nós somos todos aprendizes, cada um tem um fazer diferente, uma experiência de vida diferente. Eu só estou aqui hoje como convidado, mas poderia estar, tantas vezes eu estou do outro lado, nós mesmo promovemos eventos no Instituto Casagrande e eu estou sempre assistindo os palestrantes que eu convido e aprendendo. Então, um dos momentos que eu mais aprendo, inclusive, é quando nós fazemos experiências de educadores, de gestores. Então, aí a gente ganha esse tempo e eu falo durante a minha conversa, Perfeito. falo um pouquinho dos meus credenciais, por que eu estou aqui, só isso. Né? Perfeito. Então, professor, eu passo a palavra agora oficialmente para você acalmar os ânimos aí, falar de um tema que está tirando o sono de muitos mantenedores, que é quais os maiores desafios para a gestão escolar. Passo a palavra para você, professor, e estarei por aqui. Obrigado. Ok, eu que agradeço mais uma vez, Gustavo, ao Isaac, pelo convite, e dizer que para mim é uma honra eu estar aqui no dia do meu aniversário, trabalhando, mas eu faço aniversário dia 28 de abril. Quando eu era aluno, era a semana de provas. Naquela época, a gente tinha muito semana de provas bimestrais, então sempre caía meu aniversário na semana de provas. E quando caía no domingo, eu acho que quem naquela época sabe que a gente passava o final de semana estudando na semana de provas. A gente tinha aquela questão, estudava muito na semana de provas. Então, aí caía a matéria do bimestre inteiro. Então, eu lembro que se meu aniversário caísse no domingo, estava no meio da semana de prova, ia ter semana de prova, era difícil ter terminado a semana de prova. E quando o professor, né, era preparando prova, aplicando prova e corrigindo prova. E sempre aquele prazo apertado para notas. Quando ela dava aula, eu tinha 60 aulas por semana. Então, vocês tinham, imaginem quantas pilhas de prova para corrigir. Então, eu estou acostumado, no meu aniversário, não comemorar no dia e só comemorar depois, no final de semana, depois que passava o bimestre. Não é diferente, eu trabalhei o dia inteiro hoje, estou aqui, estou um pouco emocionado porque recebi uma homenagem agora há pouco, um vídeo lindo, assim, eu tinha falado que esse aniversário eu não queria nenhum tipo de comemoração, mas vocês sabem que eu estou vivendo um luto pela perda da minha mãe, que faz pouco mais de 2 semanas, então eu não queria nenhuma comemoração, não queria bolo, não queria nada, e olha que eu gosto de festa, sempre comemorei meu aniversário. Para ser bem sincero, foi o primeiro ano que eu decidi não comemorar. O ano passado, na pandemia mesmo, assim, que a gente estava no começo da pandemia, distanciamento, 3, 4 pessoas. Sempre comemorei aniversário. É uma coisa que sempre gostei de comemorar. Este ano eu não estava com energia para comemorar, mas o Instituto Casagrande fez uma homenagem linda para mim por vídeo, assim, não teve bolo, mas teve muito mais que bolo, né? A emoção e um compartilhamento de depoimentos, assim, principalmente a minha irmã, que
assumiu quase o lugar da minha mãe, porque ela é uma ano mais velha, mas virou a matriarca da família. E ela está nesse momento, hoje, ontem e hoje, desmanchando a casa nossa. Desmanchar a casa da mãe é uma coisa muito triste. Ela manda as fotos de lembranças, de situações que nós estamos vivendo. Então, não é um dia tão festivo para mim, mas eu preciso celebrar a vida no meio de tantas tristezas que vivemos hoje, celebrar a vida e celebrar a gestão educacional e a importância de nós que assumimos a liderança de uma instituição, e aqui instituições privadas com a dificuldade, e muito bacana o Isaac tratar de um tema árido, né? Lida com a questão financeira, mas ao mesmo tempo me traz aqui, não falar do financeiro, embora que eu nunca mais falei sobre financeiro, mas eu fui diretor financeiro eu nem cito essas. Tem algumas coisas que eu não cito no meu currículo, porque acabou ficando lá atrás. Eu fui professor de ciências, porque eu tenho formação em ciências também. Eu sou formado em matemática, formado em administração e formado em ciências. Mas como eu quase não domino muita coisa em ciência, eu não ouso nem dizer que eu sou formado em ciências, porque não estudei mais, né? Não, foi lá no início da minha carreira como professor. Mas sou formado em matemática, então tem um lado lógico da racionalidade, e fiz administração, mestrado em administração, doutorado agora em educação. Eu sempre juntei essa questão da administração com a educação. E fui por muitos anos diretor financeiro de um grupo educacional. Então, sabe a responsabilidade da contabilidade, do orçamento, da inadimplência. Eu lembro do mantenedor ligar para mim, por exemplo, no dia 2 de novembro, nunca vou esquecer, era finados, e eu estava passeando na casa da minha irmã, que na época morava em Cascavel, no interior do Paraná. E eu estava em Cascavel e o meu chefe, meu diretor, o presidente, que era o dono da empresa, me ligou e perguntou se conseguiu dormir. Eu tive um susto, que era 7 da manhã, estava me ligando. Eu falei, eu consegui. Ele falou assim, como que você conseguiu dormir com a inadimplência que nós estamos, que nós tínhamos tido uma reunião de inadimplência no dia anterior, que é o dia 30 dia 1º de novembro ali. E aquela inadimplência de final de ano que a gente fica muito preocupado porque não renova a matrícula, aquela coisa. Então, a inadimplência no final do ano tem 2 problemas. Além do caixa, tem um problema de a gente poder perder o aluno, né? Principalmente aqueles pais que às vezes vão empurrando aquela bola de neve, chega no final do ano, nós temos um problema, porque a vaga, de certa maneira, está lá. No 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, a vaga está lá, ninguém vai ocupar aquela vaga, a carteira vai ficar vazia. Mas você tem uma questão, que você não pode permitir que o aluno se matricule, até moralmente. Ao mesmo tempo, ninguém vai ocupar aquela vaga, e você ainda vai perder a possibilidade de ter uma receita, porque quando você tem um aluno inadimplente, você tem uma receita futura, né? Você tem um realizável, em tese. Quando você não matricula o aluno, você não tem nem isso. Então, o final de ano é muito sufocante para a instituição educacional, principalmente no regime anual, que a gente tem que dar um jeito. Ele faz negociação, mas aí as negociações, às vezes, você favorece um aluno, favorece até o inadimplente, e o adimplente fica se sentindo, às vezes, passado para trás. Eu falaria aqui tranquilamente sobre a questão financeira, eu adoro também esse tema. Mas ainda bem que não é no dia do meu aniversário, vamos falar de inadimplência, né, gente, orçamento, essas coisas todas, mas vamos falar de desafios. O desafio tem um lado que ele é duro, porque, de certa maneira, a gente fica com um pouco de medo, de receio, né? Afinal de contas, você olha para o futuro, mas, ao mesmo tempo, tem um lado gostoso de olhar e dizer, eu posso fazer. Sabe? Eu estava assistindo ontem à noite Big Brother, que eu estou assistindo agora. Fazia anos que eu não assistia Big Brother. E estou assistindo Big Brother e estou adorando assistir Big Brother, porque eu acho que o reality show, como de vez em quando, você fala, ainda mais agora que está a pandemia, tá no reality show e você poder ver confrontos de personalidades, principalmente esse Big Brother que trouxe a questão do racismo. Né? E antes que o pessoal diga, meu Deus, não pode assistir Big Brother, pode assistir qualquer coisa, desde que você assista com uma análise crítica, que você não seja levado por aquilo. E eu tenho maturidade para assistir, e se eu fosse professor, levaria, inclusive, parte do Big Brother para a sala de aula, porque eu acho que daria um belo debate sobre cidadania, sobre formação humana, sobre empatia. Tem muito insumo para trabalhar. Então, eu não tenho preconceito nenhum. Sabe? Eu gosto de... Eu sou muito eclético nas coisas. E eu estava assistindo... tem que explicar isso, porque senão o pessoal diz assim, como que o palestrante falou que assistiu o Big Brother? Eu estava assistindo o Big Brother e tem um discurso do Thiago Leifert, assim,
Ontem eu não lembro qual o discurso, mas um discurso que me disse o seguinte: que vontade de viver, que vontade de fazer coisas diferentes, né? Quando você vê aqueles jovens com tudo pela frente, saindo, como ontem saiu o rapaz lá, né, com uma carreira, e quantos desafios, quantos erros e quantos acertos, mas tem uma pessoa sai uma saída bonita, né, reconhecendo os seus erros, e eles falando do crescimento que tiveram, e eu tive a oportunidade de ter vários momentos, não só no Big Brothers, mas vários momentos, tanto na Igreja Católica, como no ambiente de liderança, como formação, como Faxinal do Céu, que teve, eu participei uma semana inteira numa formação de gestores aqui no Paraná, que foi fantástico, talvez a melhor formação de gestores que eu já participei na vida, a Universidade do Professor, promovido pelo, na época, o governo Jaime Lerner. Então, eu vivi muitas vezes, então eu me deu uma chama de vida, assim, sabe, de voltar. Como eu falei para vocês agora no início, eu estou bastante suscetível nesse tempo, por uma pandemia que a gente não aguenta mais, por esse isolamento que a gente não aguenta mais, pelo luto que eu estou vivendo, pelas dificuldades que eu vejo os mantenedores passando, queridos mantenedores que estão sofrendo, queridos professores que às vezes são apedrejados, as crianças que estão aí mostrando já os primeiros resultados que são tristes da pandemia, sem a gente ver uma perspectiva, infelizmente, sem uma grande liderança para ver tudo isso na educação no Brasil. Muito triste tudo. Então, eu confesso a vocês que estou num momento bastante suscetível. Mas eu tenho um lado racional na minha vida, uma lógica que me conduziu toda a minha vida. Eu tenho um lado muito forte emocional e tenho um lado muito forte racional. Eu acho que esse equilíbrio é muito bacana na minha vida. Então, veja bem, eu fui diretor financeiro de um grupo educacional e fui, ao mesmo tempo, pró-reitor acadêmico de uma outra universidade. Quer dizer, eu mesmo que lidei com o acadêmico, com os professores, com a formação dos alunos, com o projeto pedagógico, com os projetos de cursos da universidade, fui lidar com orçamento, com financeiro, e fui diretor-geral da mantenedora, onde eu tinha que discutir as questões de marketing, as questões administrativas, o estacionamento, quando chovia na sala de aula, o aluno que reclamava que tinha pedregulho no estacionamento, eu dizia bem assim, ó, se a sala de aula... Olha uma coisa que eu vou dizer, não tem nada a ver com o que eu ia falar agora, mas vou aproveitar. Eu ia fazer um encontro com os meus alunos, eu fazia sempre café com o diretor. Esse era o nome do programa que eu tinha. E eu tinha cafés com alunos. O tempo inteiro, tinha uma agenda de cafés com alunos, porque é no café que a gente quebrava um pouco o gelo, e nesse café era o momento que eu conversava um pouco para saber o que estava acontecendo, eles davam ideias, eu anunciava, dava alguns spoilers que a gente estava fazendo na instituição, e fui criando intimidade. Então, a gente fazia com os líderes, depois comecei a fazer com alunos que não eram os lideranças da turma, porque as lideranças ficam um pouquinho viciadas, aqueles representantes de turma. Mas eu lembro, assim, quando eu pegava uma turma, assim, da faculdade, mas isso não diferencia em nada na educação básica. Eu pegava uma turma, tipo assim, sexto ano B, sexto ano C, sétimo, primeiro ano de administração, terceiro de jornalismo, quarto de direito, eu dava uma olhadinha no nome dos professores, olhava o corpo docente daquela turma e tinha noção dos problemas que eu ia enfrentar. Não pedagógicos, administrativos. É estranho, né? Olha o que eu estou falando. Eu pegava uma relação de professores de uma turma e imaginava os problemas administrativos que ia enfrentar. Sabe por quê, gente? Porque quando o corpo docente não ia tão bem com a turma, quando o pedagógico não vai bem, chove dentro da sala de aula, a cadeira é dura, o giz range, o ar-condicionado não funciona quando tem ar-condicionado, é muito quente, o estacionamento está longe. O que eu quero dizer com isso? Quando o espetáculo é maravilhoso, a gente fica até em cadeira quebrada. E quem faz o espetáculo não é o financeiro, não é o administrativo, não é o marketing, não é o comercial, é o professor em sala de aula. Ou seja, quando eu olhava para um time de professores que depois, às vezes coincidia aquele timaço de professor Ricardo, professora Sônia, professor... Eu quero dizer o seguinte, eu sentar e disse, eu não vou ter problema com o estacionamento, porque é um dos problemas que eu tinha, o estacionamento. A faculdade tinha lá X alunos e tinha 40% de estacionamento gratuito, não tinha que pôr na rua o carro, porque não tinha. Eu não tinha como criar estacionamento, não tinha como fazer níveis superiores. Então, eu sabia que estacionamento era um problema que eu não podia resolver. Eu não podia, eu tinha uma capacidade limitada de carros para colocar lá. O restante tinha que pôr na rua, tinha que pôr nem tinha estacionamento perto também. Então, era um problema que eu tinha, que eu sabia que esse problema ele viria só quando o problema pedagógico
quando tivesse problemas pedagógicos. Então, essas coisas que nós, diretores, entendemos. Que quando o pedagógico não vai bem, a inadimplência também não vai bem. Quando o pedagógico não vai bem, o administrativo não vai bem. Quando o pedagógico não vai bem, as matrículas não irão bem, não vão bem. Ou seja, tudo está lá. Está no professor, está na relação do professor com o aluno, está na sala de aula. Não que eu estou dizendo que não tem cuidado administrativo, é base. Sempre fui muito chato. Eu lembro que eu eu tinha um teste que os inspetores, imagina chegar a professora na sala de aula, vai testar na época, a gente usava muito o DataShow, não tinha todas as salas, ou às vezes até o retroprojetor, o professor queria colocar, e eu lembro com o professor, quantas vezes que eu fui colocar um retroprojetor na sala de aula, você coloca a tomada e a tomada não funciona. E só tinha uma tomadinha, às vezes. Aí, procura uma extensão, não sei aonde, vai, não sei o que lá. E é uma coisa muito simples, de quem vai limpar a sala e de ter uma pessoa que chegasse lá e fizesse o teste. Pega um secador de cabelo, se for o caso, e põe o secador de cabelo em cada tomada e vai ver se funciona um rabicho com uma lâmpada. São coisas do que, de repente, alguém colocou... A sala de aula é dividida em 3 turnos, e às vezes um aluno lá do ensino médio, que gosta mais de aprontar, talvez que no sentido de aprontar um pouco de fazer brincadeiras desse tipo, que quando chegava o aluno da educação superior, ele chegava lá, tinha um papel dentro da tomada e, às vezes, ele enfiava aquele papelzinho para justamente atrapalhar alguma coisa. E alguém foi limpar a sala, não verificou isso. Então, eu era muito chato para que não pode ter lâmpada queimada, não pode ter tomada não funcionando, não pode a sala não estar bem limpa, não pode as carteiras estar em ordem. Eu era tão chato como diretor, se eu tinha uma reunião com 15 professores numa sala de aula, nós tirávamos todas as carteiras que sobravam para dar aos 15, porque isso é ambiente. É horrível eu sentar, eu chegar fazer uma reunião, empurrar um monte de carteira e ver que assim, o ambiente tem que ser, tudo isso é importante. E isso tudo afeta emocionalmente. Mas eu quero dizer que isso não é o principal. O principal é o conteúdo da reunião. Agora, quando eu organizo, quando eu coloco um cafezinho gostoso, quando eu ponho um vaso de flor, quando eu organizo a sala e as pessoas sabem que aquela sala foi feita para reunião, mesmo uma sala de aula, com as mesmas carteiras que o professor vai todo dia. Eu dava aula numa escola uma vez, olha, que tinha 65 carteiras, porque de manhã funcionava ensino médio naquela época que colocava um monte de aluno no ensino médio. E de tarde eu dava aula no ensino fundamental nessa escola. E nós tínhamos 20 alunos naquela sala de 65. E a coordenação, às vezes, não tinha o trabalho de fazer, não sei se uma fita, mas deixava aquela sala de aula com 65. Se imagine 20 alunos chegarem, eles se espalhavam. Isso não era bom. E era uma briga que eu tinha. Daí a coordenação um dia colocava, um dia não colocava, porque é claro que não dá para tirar as carteiras todo dia, mas põe alguma coisa. Sabe? Eu, quando vou organizar um evento, põe uma fita aqui, não deixa, põe o pessoal junto. Esses cuidados todos são cuidados meio administrativos. Eles são fundamentais, mas não são essenciais. O essencial é falar a atividade fim é o pedagógico. Agora, tudo isso contribui, tudo isso colabora. É claro que é melhor assistir a Fernanda Montenegro no Teatro Guaíra, aqui em Curitiba, com o ar-condicionado funcionando, com a poltrona maravilhosa, com a pipoca gostosa. Não pode comer pipoca no teatro, foi no cinema. Mas, em síntese, tudo é maravilhoso. Mas mas eu tenho que tiver tudo isso e a peça for uma droga, eu vou reclamar, eu não quero saber. Agora, se a peça for maravilhosa, eu até esqueço que não está funcionando o ar-condicionado. Quero dizer tudo isso para poder juntar essa fala, que hoje o papo é um pouco mais abrangente, eu não quero ir para os desafios ali, senão eu vou ficar conversando muito com vocês, eu começo a bater papo e vou longe. Mas eu quero dizer que o quanto é importante vocês que talvez, aí parceiros do Isaac, estão debruçados no administrativo, no financeiro principalmente, saber que tudo é fundamental, mas tudo recai numa boa aula, num bom projeto pedagógico, numa boa proposta de mudança que nós vamos discutir agora, e num olhar muito alinhado com o que está acontecendo na sociedade e no mundo. E o que eu tenho feito nesses últimos meses, esse último ano, é me dedicar e estudar sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer. Como, por exemplo, agora, a proposta do homeschooling, que eu tenho até uma entrevista na CBN amanhã, que vem forte. E nós temos que cuidar, porque eu sou totalmente contra. E eu sou contra por 2 razões. Primeiro, porque eu não acredito
Né? Segundo, que eu tenho que defender a nossa escola, a instituição escolar, como eu defendo a igreja, o teatro, eu defendo, e a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas, às vezes, chegam devagarinho. Primeiro, tem um poema, que eu não lembro quem que é o autor, que ele diz o seguinte: primeiro, na verdade, cheirou a flor, depois arrancou uma pétala, depois arrancou a flor, por fim, tomou o jardim, destruiu o jardim e tomou de mim. Então, vão entrando, vão ocupando no momento fundamental em que nós estamos vendo que não dá para não ter escola. Vem se discutir agora homeschooling, que o professor pode, não sei o que lá, blá, 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 blá. Então, estou dizendo que tem que estar antenado, porque muita coisa está acontecendo. E, às vezes, nesses momentos de distração, é que nos pegam de calças curtas. Por exemplo, temos problemas no ensino remoto, e muitos. O estudo que São Paulo mostrou, o estudo que a Undime também está apresentando, o estudo que o governo do estado de São Paulo apresentou, que saiu, acho que no estado de São Paulo ontem, os novos estudos que estão vindo sobre aprendizagem no ensino remoto, é trágico. Não é triste, é trágico. E nós, no ano passado, meio enfeitamos de cor-de-rosa o ensino remoto. Vou dizer por que enfeitamos de cor-de-rosa. Porque para nós, que vivíamos um mundo totalmente analógico, todo aquele esforço que fizemos, que foi lindo, ele foi muito bacana e importantíssimo, mas nós estávamos muito mais envolvidos no processo que no resultado, porque a gente sabia lá no fundo que em casa, às vezes, o aluno não está conseguindo fazer. Se nós, professores, sofremos já na questão de reter a atenção do aluno, de poder, na verdade, motivar esse aluno numa aula presencial com todos os recursos, é claro que em casa, quando não tem um ambiente adequado, que tem um barulho, tem cachorro, tem gato, tem os jogos do computador, tem as brincadeiras, tem a própria imaturidade do aluno, tudo isso contribuindo para a não aprendizagem. Ou para aprendizagem, talvez, não é que não há não aprendizagem, é aprendizagem até de coisas ruins, porque a aprendizagem sempre acontece, até de coisas que não deviam aprender, mas aprende. Quem está na rua, vivendo na rua, está aprendendo o tempo inteiro. Não é o que nós gostaríamos de ensinar, mas está aprendendo. Então, eu quero dizer que hoje nós vivemos um momento na educação em que a gente já tem como identificar os problemas. Se São Paulo, por exemplo, já fez avaliações diagnósticas e começa a identificar a aprendizagem, aí eu acho alarmante o que o secretário vem falar em 8, 9 anos de perda, talvez é muito grande, mas eu acho que nós temos que nos debruçar em cima para poder entender esses dados. Eu já quero dizer para vocês que a situação é muito crítica. É crítica no financeiro, é crítica no econômico, e é crítica na aprendizagem, e principalmente na aprendizagem. E não é porque eu estou olhando para a tua escola, para a minha escola, para o meu negócio. Esquece um pouquinho o nosso negócio. Eu estou olhando para o mundo e para o Brasil. Primeiro, preocupado, se o mundo todo parar, se o mundo todo retroceder, nós tudo bem, nós vamos ter um retrocesso mundial. O problema é que não está acontecendo isso no mundo. O problema é quando o Brasil tem um retrocesso e os outros países não têm. Ou quando a tua escola tem e as outras escolas não têm. Ou quando um sistema tem e outro sistema não tem. Por exemplo, a Undime está levantando um número, a Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, porque às vezes a escola particular não está familiarizada com essas siglas, com esses órgãos, está levantando um número que a presidente do Conselho Nacional de Educação trouxe ontem, que é assustador. Nós tínhamos um número que 15% dos municípios ou das escolas brasileiras não tinham tido nenhuma atividade no ano passado. Esse número era o número inicial. Ontem, parece, se não me engano, não tem esse dado, porque foi a presidente do Conselho Nacional que falou que já chega a 30%, a 35% o número de municípios e de escolas que não tiveram nada. Como vocês conhecem, algumas universidades que também não tiveram nada. Então, a gente olha para esse universo do que está acontecendo e o que está por vir, e o duro é que eu não tenho para dizer para vocês que vai semana que vem, outra semana, outro mês. Hoje de manhã, eu conversava com um presidente de um grupo de escolas que tem 7 escolas, todas escolas que são top no Enem, essas coisas assim, e ele me contava o seguinte, que estão com educação híbrida, e com uma dificuldade enorme, e ainda os professores fizeram uma análise que é melhor voltar para o ensino remoto, porque o rendimento do ensino remoto é melhor que o híbrido, com essa mistura de vai e volta, aluno tem aula, não tem, o professor está perdido. Então, veja que confusão que está, e próprio de nós, educadores, que precisamos
olhar para esse futuro, desenhar o futuro, é isso que estão me chamando para falar para vocês, no meio desse caos todo. Então, eu não tenho bola de cristal. O que eu tenho, na verdade, são cheiros, são faros, mas meus faros não são feelings, simplesmente. Faros do que eu estudo, do que eu observo, do que está acontecendo em um lugar X, em lugar Y, e aí eu posso dizer para vocês que me dá ao mesmo tempo uma preocupação muito grande, mas ao mesmo tempo, como eu falei para vocês do Big Brother de ontem, me dá uma energia de dizer, meu Deus, quanta coisa tem que fazer. E, às vezes, a gente estava meio num marasmo, né? Numa situação assim, um pouco cansado, a gente não conseguia, meio que a escola patinava. A gente falava há 10 anos da mudança, das tecnologias, das transformações, mas nós patinávamos. Patinávamos na educação básica, na educação superior, na educação pública e na educação privada. E a pandemia, ou ela nos atola de vez, ou ela nos tira desse pântano, dessa situação. Então, eu acho que é um momento ímpar para que nós, educadores, e principalmente quem está na gestão educacional, momento ímpar para fazer um desenho sobre as possibilidades que a sua escola, que a nossa escola, você que é professor, que a sua turma, na verdade, vislumbra pela frente, e o que você pode fazer. Eu quero, então, não me alongar mais na minha fala, eu quero compartilhar uma tela, vou pedir para o Gustavo se está compartilhando a tela, me dá um ok, deixa eu ver sim, professor. Tá ok? Estamos vendo, sim. Então tá bom, porque eu fico sem ver aqui, mas eu tenho aqui do meu ladinho, tem o Zoom também, que eu abro aqui no outro computador para eu ver. Então tá bom. Então, agora ver se eu consigo passar por aqui. Ok, então eu vou falar para vocês, essa minha apresentação, eu vou falar de 4 enfoques que nós, gestores e líderes, precisamos nos atentar. Esses enfoques não são criados aqui na pandemia. A única coisa que muda é o contexto do enfoque. Esse enfoque, na verdade, a minha tese de doutorado é em cima desses enfoques. Grandes enfoques, na verdade, da gestão. E olha aqui, ó, eu tenho um gráficozinho que vocês estão vendo, vocês vão lembrar um pouco parece de matemática, sistema cartesiano, em que nós temos o interno e o externo e o controle e flexibilidade. Eu diria que essas são grandes dimensões que nós temos na gestão, né? Primeiro, as questões internas, que nós temos que cuidar da escola, o que está acontecendo, o ensino remoto, blá, 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 e ao mesmo tempo o que está acontecendo ali fora. Então, o externo é fundamental. Ao mesmo tempo, nós temos que controlar, e a gente não sabe o quanto controla, e flexibilizar. Principalmente agora com o ensino remoto, ensino híbrido, que a gente meio rasgou os controles, né? Todos aqueles controles, toda aquela carga horária, aquele sistema estruturadíssimo que era secular já, ele se perdeu. Pode ver que a gente quase... O ano passado, no início da pandemia, a gente falava muito em carga horária, em dia letivo, não sei o que lá. Agora, a gente cada um vai construindo e vai tendo uma flexibilidade para lidar. Então, portanto, a gestão passa por essas dimensões, interno e externo, controle e flexibilidade. Mas quando eu faço esse cruzamento, observe que eu tenho 4 quadrantes, né? 4 enfoques. E, na verdade, o que eu quero falar com vocês esses enfoques eu já falava antes da pandemia, só que, claro, o contexto mudou. Por exemplo, o primeiro enfoque que eu quero abordar, então aqui os 4 enfoques: sociedade, resultado, ambiente interno e pessoas. Se eu pegar, por exemplo, eu não tenho muito tempo para poder ficar explicando esse cruzamento, o encontro, porque senão eu devo ficar explicando muito mais por que a sociedade está aí, né? Vou só pegar o exemplo da sociedade que está relacionado com ambiente externo e flexibilidade. Porque se eu pegar esse enfoque da sociedade, eu não tenho nenhum controle sobre ela. Ou me diga se você tem algum controle, por exemplo, sobre o coronavírus, sobre a vacina, sobre a própria pandemia, sobre a regulamentação oficial do MEC ou do Conselho Nacional. Nós podemos até influenciar, fazer um lobby, fazer passeata, mas, na verdade, se vier uma política hoje, uma legislação que é o que está acontecendo, que fecha as escolas, você pode gritar, mas se o prefeito, se o governo decidir que não abre, não abre. Tanto que a gente acompanhou muitas discussões em cima disso. Portanto, eu não tenho controle nenhum, né? É o externo, que é totalmente fora
do âmbito interno e, ao mesmo tempo, flexibilidade. Agora, olha o oposto lá embaixo, não diz ambiente interno, que podia chamar sala de aula, a escola em si, o ambiente interno da escola. Nós temos o controle, vocês têm o controle sobre o que acontece, sobre abre, fecha, desde a porta da escola até os horários, claro, cada vez mais difícil também, e, portanto, você está dentro da escola e tem um controle. Quando você pega pessoas, por exemplo, que está na outra dimensão ali, no outro enfoque, elas pertencem à instituição, seus alunos pertencem, os professores pertencem, mas você sabe que você não tem grande controle sobre eles, uma flexibilidade. Você tem que ter muito jogo de cintura para lidar com as pessoas. Olha o resultado, por exemplo, né? É externo, porque eu tenho que prestar contas para o externo, ao mesmo tempo eu tenho um controle maior sobre ele. Eu posso aferir, eu posso mudar o resultado da escola, senão não tem sentido eu existir. Então, esses quatro grandes enfoques, eu quero tratá-los com foco agora, neste momento. E tem uma musiquinha para quebrar um pouquinho o nosso gelo e uma lupinha para primeiro trazer a questão do enfoque da sociedade. E nós estávamos, antes da pandemia, discutindo na educação 1.0, 2.0, 3.0, e não tínhamos chegado na 3.0, que é praticamente a educação com a internet, com as novas tecnologias, isso que caracterizava muito a educação 3.0. E agora a gente fala na educação 4.0, porque com a pandemia, e quando nós saímos da pandemia, nós vamos ver a evolução que está acontecendo e que vai se apresentar com a inteligência artificial, com as novas mudanças de aparatos tecnológicos, de aparelhagem, o desenvolvimento que está sendo acelerado em função da própria pandemia, né? As empresas de softwares, as empresas de equipamentos estão aí faturando muito, porque estão vendo uma demanda altíssima em todos os setores, não só no setor educacional. O setor educacional, que estava mais retraído, na verdade, tem hoje uma demanda muito grande. Então, nós vamos ver a entrada da educação 4.0. Nós mal e mal estamos respirando a 3.0, que já é, por exemplo, a educação híbrida, se pensarmos no conceito da educação híbrida do inicial, que era offline com online, já era uma realidade de algumas escolas, nem todas, mas já era uma realidade da educação 3.0, a possibilidade de nós utilizarmos os recursos disponíveis para levar a aprendizagem para os alunos. Tá? Agora, na 4.0, nós vamos muito mais longe, nem vou me alongar aqui, mas a inteligência artificial vai entrar firme na educação. E nós temos que lembrar que, no meio desse caos que nós vivemos, no meio dessa loucura tecnológica, nós ainda temos que entender quais são os valores presentes nos nossos alunos, nas nossas famílias. Então, existe uma escala de valores, né, que eu estudo muito sobre a questão de comportamento, que as sociedades, aquelas gerações que os Estados Unidos chamam de baby boomers, geração X, geração silenciosa, né, essas várias gerações, geração Y, e agora tem até uma nova geração, que é horrível o nome, mas que os Estados Unidos já está lidando de geração Covid, geração C. Nós vivíamos com a geração Z, geração W, né, porque temos duas gerações de alunos, geração G e geração W, segundo os Estados Unidos, nada científico isso. E agora eles chamam de geração C, que é a geração Covid, por quê? Porque tem alunos que estão entrando na escola já no modelo remoto. Tem alunos que vão levar um susto quando conhecerem uma sala de aula, porque viveram só uma experiência remota. Viveram já uma experiência, primeiro aprendendo no celular do que no quadro com o professor. Quem entrou na escola oficialmente nesse período aqui assim, tem uma visão da escola diferente. Então, a geração que nasceu, que está vivendo, a criança que passa a ter consciência na época da Covid, tem uma outra consciência sobre a vida, sobre afastamento, sobre isolamento. Até vai achar natural. Vai levar um susto quando começar a ver as pessoas se abraçarem na rua, porque elas já esqueceu que há 2 anos se abraçavam, 1 ano e pouco se abraçavam. Então, dá para abraçar? Dá para tocar? Não dá para encostar. Então, vejam e como nós sabemos que a máscara vai nos acompanhar por muito tempo, e por mais que a gente tenha vacina, nós estamos vendo que os especialistas estão dizendo que o isolamento vai continuar, porque nós não temos um controle sobre o vírus, e aquela imunização de rebanho já está sendo jogada para o lixo. É triste, é duro, mas muitos já estão dizendo que não vai ter imunização de rebanho. O que significa isso? Não vai ter o abraço, não vai ter o contato, nós não estamos vacinados, mas já estamos com a nova cepa, já todo mundo está olhando para a nova cepa. O que vem depois? Então, essa geração, na verdade, é uma geração que a gente não sabe ainda quais são os valores que vão estar presentes. Melhor ou não. Mas nós tínhamos clareza que a geração de alunos que nós estávamos valoriza prazer. Por isso que os professores se desdobram e achar aulas prazerosas, né, para esses alunos. Que mundo é esse? Nós já vivíamos, essa música do Antônio Marcos foi composta na década de 70, e já vivíamos falando sobre a sociedade do espetáculo, né? O que mais influencia hoje
Não é o professor, nem o padre na missa, nem o pastor. É o digital influencer. E qual é o currículo desse digital influencer? Não importa o currículo, cara. O que importa é o que o cara fala, a capacidade que ele tem de mobilizar. O professor pode ser esse cara, mas não é. Isso eu já ouvi de alguém falar para mim. Quando eu perguntei, qual é o currículo desse digital influencer? E alguém quer saber de currículo? Ele tem a capacidade de me influenciar. Por isso que não adianta a gente ler o currículo. Porque não é o currículo que faz diferença mais. Eu podia ter um currículo vastíssimo aqui com vocês. Mas se não tiver capacidade de prender a atenção de vocês, se não for interessante o que eu falar, se não tiver fundamento no que eu falo, o currículo é jogado fora. Eu vejo muitos doutores que têm catedráticos que vêm falar e a pessoa não está nem aí mais. E vem uma pessoa, às vezes, humilde, simples, e tem algo a dizer. O professor tem que ter esse algo a dizer, esse algo novo. Que, às vezes, mesmo com aquela tecnologia, aquele recurso pequeno, porque nós temos recursos pequenos nas nossas escolas, o professor não consegue fazer milagres. Sabe por quê? Porque ele consegue influenciar. Nós vivemos na época da influência e nós vamos ter que concorrer com os digital influência. Porque eu não consigo, talvez, ser tão digital, mas eu posso ser mais influencer. Estão entendendo? O digital influencer utiliza o meio digital para influenciar. Eu não posso perder o espaço da escola para influenciar, o espaço da aula para influenciar, o espaço do âmbito escolar para influenciar. E nós estávamos perdendo. O padre está perdendo, o pastor está perdendo. Grandes comunicadores estão perdendo. Grandes artistas. Bete Carvalho morreu perdendo. Porque o artista que está conseguindo influenciar está erguendo a calça e mostrando a bunda. Isso é influência? Nós não aceitamos, mas está influenciando. É isso que está chamando a atenção. A sociedade está doente, você está doente, eu estou doente, o aluno está doente, o pai está doente. Mas a educação não pode estar doente. Nós temos que curar, nós temos que ajudar. Nós somos responsáveis, como dizia o Rubem Alves, lá para frente. Se nós escolhemos essa profissão, olha aqui, professor, jornalista, comunicador, religioso, político, artista. Nós não somos comerciantes, nem engenheiros, nem bancários. Nós não somos, com todo o respeito a essas profissões. Nós escolhemos uma profissão que influencia os outros, como o jornalista me influencia. Eu pego aqui, ó, um autor aqui, ó. Vamos pegar, se eu acho um autor que eu gosto aqui. Agora não vou achar. Mas pega isso aqui, ó, um livro aqui. Ó, Antônio Xavier Teles. Ele tem que me influenciar, porque está escrito aqui. Ele escreve algo para mudar em mim. O religioso vai num púlpito e fala algo para tocar na alma. O jornalista faz a mesma coisa, escreve as verdades. Quem não lembra do Boechat, quanto nos influenciou? O artista, a Ana Maria Braga, quando começa de manhã o programa, uma comunicadora pega o microfone, Hebe Camargo, Faustão, Silvio Santos, quem quiser. Nós escolhemos uma profissão que influencia e, portanto, se estamos com uma plateia doente, nós temos que estar atentos. Então, essas questões todas eu trago porque o desafio que nós temos com a sociedade é um desafio grande, é um desafio pesado, é um desafio que realmente nos preocupa muito. Olha aqui, por exemplo, peguem esses dados que estou trazendo sobre a depressão, que aqui é um slide que eu até apresentava no ano passado, nós não temos, isso é uma coisa que dizia, olha, depressão, desde 2017 esse estudo, né? Depressão, na verdade, deve se tornar a segunda causa global de incapacidade em 2021. Nós estamos em 2021, o século da ansiedade, o ano da ansiedade. E ainda a Covid vem, acho que para reforçar isso realmente. Então, a sociedade que nós estamos aí enfrentando é uma sociedade da angústia. E para esse jovem, tudo é possível, mas a escola tem que dizer, tudo posso, mas nem tudo você pode, mas nem tudo te convém. Então, eu poderia dizer para vocês, nós temos um currículo, temos um BNCC, mas temos isso. Aí eu saio rápido, eu tenho pouco tempo aqui, assim, eu saio da dimensão sociedade e vou para a dimensão resultado.
E quando vou para a dimensão resultado, a gente já estava acostumado, né? A educação virar notícia, a gente já estava acostumado com essas manchetes. A gente se habitua a dizer que nós somos ruins, que nós somos lá no PISA, nós estamos lá atrás, que nós caímos em matemática, que nós não vamos bem em ciência. Nós estávamos acostumados com isso, carregar a lanterninha. Mas a pandemia, se nós já estávamos com a lanterninha, olha o que a pandemia vai fazer com a gente. Eu fiz pequenos estudos que já estão desatualizados, porque com as notícias e com as pesquisas que saíram ontem, esse estudo já está desatualizado. Isso que é duro na pandemia, mas é um estudo que eu, na verdade, fiz, olha aqui, ó, 3 situações da pandemia, né? Uma situação ruim, uma situação mediana e uma situação favorável com relação à educação. E eu fui fazer um levantamento. Primeiro, eu peguei a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Lehman, que fizeram um estudo, que acho que vocês conheceram esse estudo, para identificar ainda um estudo com fontes secundárias, não primárias, porque agora não era prova de aluno. Agora começamos a ter a avaliaçãozinha do aluno. Mas eram estudos estimativas de como que foi a aprendizagem no ano passado. E eles chegaram à conclusão seguinte, que nós tivemos 3 níveis de aprendizagem, a otimista, a intermediária e a pessimista. E eu fiz uma outra pesquisa para o Instituto Casagrande para identificar, no Brasil inteiro, como que foi o ensino remoto no ano passado, para poder cruzar com a Fundação Getúlio Vargas. Então, nós podemos separar que nós tivemos escolas com nenhuma atividade, que era um percentual de 15%, já é mais agora, a escola com ensino remoto precário, ensino remoto básico, ensino remoto avançado, e a educação híbrida, que praticamente o ano passado foi inexistente. E aí nós temos, então, aqui um percentual dos alunos, ó, 15% nenhuma atividade, 55% ensino remoto precário. O que é ensino remoto precário? Texto, às vezes um programinha na rádio, às vezes um WhatsApp, mas olha lá, né? Aquela coisa assim meio sofrida, o professor não se ajusta, o aluno também, não tem internet, não tem casa. Ensino remoto básico já é um ensino melhorado, as escolas particulares, uma boa parte está no ensino remoto básico e no ensino remoto avançado. Na escola pública, infelizmente, pelas condições dos próprios alunos, muitos ficaram no ensino remoto precário. Quando você pega a Fundação Getúlio Vargas, ela levantou que mesmo os alunos que tiveram a melhor escola do mundo, aqui no Brasil estou falando, né, melhor escola, houve uma defasagem de 14% com relação ao ano normal. Ou seja, com tudo que, digamos que a escola funcionou, a plataforma, a Google, não sei o que lá, os alunos tiveram uma perda de 14%. Eu acho, na verdade, que essa pesquisa foi generosa. Eu não sei, eu acho que mesmo tendo melhor, pela própria habilidade, pela própria maturidade da criança, 14 é um número generoso. Mas ela coloca que 72% das crianças, 72% da aprendizagem foi inferior. Quer dizer, comparado no ano normal, que já era ruim a aprendizagem, no ano passado foi 72%, o aluno só conseguiu aprender 28% do que ele teria aprendido no ano normal. Ou seja, não é 28 do perfeito ou do ideal, é 28 do que ele aprenderia. A escola era ruim, ela tinha 4, é 28% do 4. Então, vejam que é triste. E eu juntei essas duas questões para dizer, ensino remoto precário, provavelmente 28%, remoto básico, 66%. Então, vejam que entre alunos que não têm nenhuma atividade, o remoto precário, nós temos aí 70%, que é o número que bate com o relatório do Banco Mundial. 70% dos alunos com uma aprendizagem mínima. E o Estado de São Paulo vem falar em desaprendizagem, inclusive, que é assim, alunos que haviam aprendido e deixaram de aprender aquilo lá, que sabiam alguma coisa e retrocederam. Há controvérsias, porque tem alguns que acham que não há desaprendizagem. Mas estou só dizendo para vocês que tudo isso vai ser cobrado no mundo da escola. Mas para gerar resultado, nós temos que ir lá para o ambiente interno. E no ambiente interno, eu separei aqui 5 fatores que eu considero fundamentais para os gestores que têm que se debruçar. Eu queria até animar esse slide, mas eu até tirei a animação por causa do meu horário. Eu poderia só, esse slide aqui, dar uma fala inteira com vocês. Eu vejo que no pedagógico, que é o ambiente interno, que é a essência da escola, nós temos 5 grandes desafios. Primeiro, educação híbrida. Não é modismo. Não é modismo. Ela é a nova realidade. As escolas que estão aproveitando para aprender, para gerar conhecimento agora sobre educação remota, educação presencial, não presencial, educação híbrida, vão sair na frente. Então, educação híbrida, atente-se para ela. Depois, o uso de novas tecnologias na aprendizagem. Nós fugimos muito tempo,
Não vou dizer que a sala de aula que tem que ser aquele aparato tecnológico, nada disso. Tecnologia simples, que funcionam, mas que são realmente eficazes para a aprendizagem, que dê certo para o aluno, que a gente, que o professor se intere com ela, que tenha conectividade, que seja barata, tem que lembrar disso, que ó, nós temos um custo na escola, né? E que funcione. Então, temos que discutir muito tecnologia de aprendizagem. Não adianta ficar um foco no ensino. Ainda o pessoal fala ensino remoto, ensino híbrido, educação híbrida. A educação a gente amplia, né? Ensino daí aquela ideia do professor. E tudo que o aluno faz em casa, ele está aprendendo. Não tem ensino. Tem um educador que diz o seguinte: pode ter ensino e não haver aprendizagem, pode ter aprendizagem e não haver ensino. E pode não ter nenhum dos dois, pode ter os dois. O melhor dos mundos é quando há o ensino e a aprendizagem. Mas, às vezes, há aprendizagem sem ter ensino. O professor nem ensinou e o aluno aprendeu. Porque ele aprendeu por conta. A educação híbrida, nós vamos contar com uma parte da aprendizagem por conta do aluno, do pai, da família, não sei o que lá. Portanto, inclusive, essa aprendizagem tem que ser com a família, porque o foco na aprendizagem é olhar para o aluno e ver que ele pode aprender de diferentes maneiras, inclusive e principalmente, tomara, em sala de aula. Mas não é só em sala de aula. Então, o foco na aprendizagem. E aí nós vamos ter que lembrar que nós temos aprendizagem intrínseca e extrínseca. Nós temos, sim, que lembrar que o aluno vai fazer prova, vai fazer vestibular, vai fazer Enem, vai fazer qualquer tipo de avaliação oficial e, portanto, tem essa coisa da extrínseca de prestar contas na questão até cognitiva e tem a aprendizagem intrínseca que é para a vida, né? E esse é um dilema muito grande, principalmente no ensino médio, que a gente nunca sabe o que prepara o aluno. Depois nós temos uma questão do protagonismo discente, quer dizer, acho que nós fugimos muito tempo, né? O protagonismo é do aluno. O ensino médio já vem com essa proposta do protagonismo ser do aluno, né? De olhar mais para as aptidões do aluno, então isso eu acho que é um foco muito grande no pedagógico. E, por fim, acho que não precisa nem discutir a formação integral do aluno, a BNCC traz essa questão das múltiplas competências, das múltiplas inteligências, né? E tudo isso tem sentido se chegar no resultado. E o resultado é resultado de processo e resultado fim. Quer dizer, o resultado fim é o aluno bem formado, o aluno que teve uma boa aprendizagem. O resultado de processo é ver como está a educação híbrida na sua escola. Como que está o uso das tecnologias? Como que está a aprendizagem, o processo, as metodologias da aprendizagem? Como que estão as novas abordagens, principalmente a abordagem ativa, para que esse aluno realmente seja protagonista? E, por fim, como que está o currículo, a organização da sua escola para gerar essa formação integral? Então, eu acho que o pedagógico tem esse foco. E, por fim, nós temos o enfoque das pessoas. E o enfoque das pessoas é aí que tudo quase que a gente falou, tem muita gestão, né? Gestão, organização, processo, aquilo lá. Mas se você não colocar liderança, se você não colocar alma em tudo que eu falei, isso é liderança, não vai acontecer. Vou voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Educação híbrida, tecnologia, método, modelo, a metodologia ativa, sala de aula invertida, aprendizagem colaborativa. Eu posso desenhar tudo, projeto pedagógico, BNCC, tudo isso é gestão. Tá? Se você não colocar alma nisso, não colocar sua liderança em cima, nada vai acontecer. E se você colocar liderança e não tiver isso aqui, é vazio, é discurso vazio, é pobre, é enganador. O líder tem que estar calcado na gestão. Tem que estar calcado nesses fundamentos. Mas os fundamentos, eles chegam pela alma, pelo espírito, pela capacidade de tocar. E aí, meus amigos, como eu falei dos comportamentos, né, que o jovem hoje está olhando para o prazer, o meio de liderança, no passado, ele passou da disciplina para a hierarquia, da hierarquia para a competência. Eu lembro quando eu comecei a liderança, competência, competência, competência. Hoje é admiração. Mas para ser admirado, você tem que ter as competências. As técnicas, tem que saber fazer. As competências conceituais, tem que saber. Eu quero um líder que saiba, que discuta comigo vários assuntos, que entenda da pandemia, que saiba da economia, que não fuja da política, porque a política faz parte da vida. Eu quero esse líder. Eu quero um líder que diga assim, ó, assista esse filme que é maravilhoso, porque ele assistiu o filme. É isso que eu quero. É isso que eu admiro. Um cara, na verdade, que tenha conhecimento, que saiba fazer, mas que saiba me compreender. Sabe? Sabe que eu sou Renato, que eu sofro, que eu tenho dificuldades,
que eu preciso dele. Isso é liderança. A admiração, ela passa pelo caráter, ela passa pela capacidade de prospectar, de vender o futuro. A admiração passa pela capacidade de fazer com que eu realmente seja influenciado, seja tocado, que eu queira me transformar, que eu queira mudar. E o líder que eu admiro me respeita. Ele me respeita tanto que ele sabe até onde eu posso ir. Mas ele sabe também que eu posso ir aonde eu posso ir mais. Ele me conhece. Mais do que o meu nome. Ele sabe quem eu sou. Minha identidade, minha alma. Esse líder eu admiro. Esse líder faz história na instituição educacional. Vale a pena? Quantas e quantas vezes que eu me perguntei se valia a pena tudo isso? Tanto trabalho, tanto esforço. Eu vou encerrar com uma carta. Essa música eu escolhi de propósito. É uma música do tema de novela O Casarão, da Rede Globo. Antiga. Passavam 3 gerações. Essa música foi fundo musical do primeiro poema que eu declamei na escola. Um clube. O nome do poema era Tire a Máscara, Pai. Eu nunca esqueci. Nunca esqueci essa música. Era a música que embalou meus sonhos de comunicador. Quando eu me encontrei, eu vibrei, ela não está regravada, ela está pesadíssima. Mas acho que ela tem tudo a ver com a mensagem do vale a pena. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, como eu estou vivendo agora, que é um momento dificílimo, num outro momento difícil, que eu pensava em desistir, eis que chega para mim pela internet, pela rede social. Sabe quando você quer se acovardar e dizer que não vale a pena? Um monte de coisa. Um aluno me escrevia assim: meu caro professor Renato Casagrande, finalmente consegui me encontrar. Precisava escrever, deixa eu voltar aqui, escrever para o senhor. Precisava contar que hoje concluí meu doutorado em engenharia da computação. O senhor não deve lembrar de mim, mas eu era aquele garoto que poucos acreditavam que daria certo na vida. Fui seu aluno e depois o senhor foi o meu diretor no Colégio Estadual Lamenha Lins. Quantas falas, quantos conselhos, quantos projetos maravilhosos implantados na sua gestão. Quanta transformação naquela escola. 1992, 93. Eu tinha 20 e poucos anos. Jamais vou esquecer daquela jornada da qualidade que o senhor promoveu e fez todos nós, durante 2 dias, repensar na vida. Naquele dia eu chorei. Naquele dia eu orei para dentro de mim. Quando tocou a música Tente Outra Vez, da Raul Seixas, o senhor olhou fundo nos nossos olhos e disse para nunca desistirmos. Naquele momento, eu jurei para mim mesmo que eu nunca iria desistir. E estou aqui, professor. O senhor não lembra, mas suas palavras calaram fundo na alma de tanta gente. O senhor fez toda a diferença na minha vida. E hoje, a primeira pessoa que eu queria abraçar era o senhor e dizer muito obrigado. O senhor nunca desistiu e chegou longe. Olhe seu discípulo aqui. Também não desisti e hoje subo mais um degrau na escalada da vida. Acreditei nas suas palavras e venci. Nunca vamos esquecer, né, professor? A canção não está perdida. A gente pode e deve sempre tentar outra vez. Seu aluno Diego. Essa mensagem eu recebi quando eu estava na direção do colégio. Quando eu recebi agora, de uma época na direção do colégio. Eu não lembrava mais nada disso. Aí eu lembrei. Como a gente faz diferença na vida das pessoas. Quando eu estava lá embaixo do poço, eu recebi com juros e correção monetária o que eu havia plantado há mais de 20 anos. As palavras que encheram meu coração foram as minhas próprias. Eu que havia plantado, estava colhendo e muitos frutos. E hoje eu queria dizer para vocês, era isso. Ninguém em sua consciência
se dedicará ao magistério se não tiver sonhos. O Cortella já disse isso. Utopia ou sonho? Não sei. Só sei que eu vivo sonhando. Se é uma utopia, é uma utopia que eu realizo. Porque eu nunca perdi a esperança. Tenho 37 anos de magistério, 56 anos de idade, fresquinho agora, com mais uma vez uma vontade louca de fazer tudo isso com vocês. Lembrando do nosso patrono, né? Que todos os dias me faz conjugar o verbo esperançar. E meu último recado: não fuja do futuro, não o tema e nem o despreze. Vá, caminhe em direção a ele. Mas na caminhada, escolha caminhar o caminho do amor. Não permita que o medo, que a dor, que a angústia, que as decepções o impeçam de andar. Encare-os com coragem e resiliência. Leve na bagagem a bandeira da paz, o abraço apertado que você não está conseguindo dar, o aperto de mão sincero e a vontade louca de chegar, mesmo que você já tenha aprendido que não existe início ou chegada, só o caminho. Bora caminhar. Te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta espera, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. É isso. É isso, Sensacional, Gustavo. professor. Sensacional. Que aula, né, pessoal? Emocionou, acho que a todos aqui com suas palavras. É sempre muito bom ouvir o professor Renato, né, pessoal? Ao mesmo tempo que ele traz palavras, muita verdade nas palavras, ele traz fatos e dados, traz números para a gente. Então, é muito bom sempre ouvir você, professor. Obrigado, viu? Muito Eu que obrigado. agradeço aí. Desculpe eu estar um pouco emocionado, mas eu estou hoje um dia, Não, é meu aniversário, eu estou vendo, estou meio suscetível, e aí eu deixo minha alma falar, né? Podia ser uma palestra mais técnica, mas é o que eu consigo fazer no momento, no meu dia, na minha situação aí. foi maravilhoso. Parabéns. Obrigado, Muito bom. Gustavo. Aí fico à disposição para responder algumas questões que vocês quiserem. Tá, a gente já estourou um pouquinho o tempo. Eu vou trazer uma pergunta que eu achei bem interessante aqui do Adonias Freitas, tá? Que rupturas advindas do contexto pandêmico são mais significativas para o campo educacional, no sentido de suscitar relevantes mudanças em relação à dinâmica do processo de aprendizagem? Olha, eu acho que a principal, Pergunta. são duas que eu considero grandes rupturas ali. Primeiro, a tecnologia, né? Não tem como tirar fora a tecnologia. O que a tecnologia nos permite, por exemplo, como esse momento aqui, a possibilidade que nós temos hoje de trazer do aluno ter contato com muita coisa, né? Não tem mais sentido eu não utilizar o que está disponível já na internet, grandes mestres, a quantidade de conteúdos que nós temos gratuitamente hoje, que podem ser bem utilizados, que, é claro, exige um trabalho fundamental de curadoria do professor e da escola. Eu tenho insistido muito nisso, que os gestores atentem-se à carga horária do professor, que não é igual o tempo de preparação de uma aula, de uma aula presencial com uma aula remota. Gasta-se muito mais na aula remota e o aluno faz uma parte sozinho, que é a carga horária também.
Então, eu acho que essa ruptura, a tecnologia, ela rompe com padrões estruturais, legais. Agora, por exemplo, a presidente do Conselho está falando que está sendo regulamentada a educação híbrida e vai ser regulamentado carga horária, mudanças, porque não é igual a aula presencial. Então, com toda atividade que não é presencial, não é tarefa de casa. Eu sempre ficava indignado quando surgiu a educação à distância. Assim, eu lembro que eu sou formado em educação presencial. Então, o meu currículo de educação superior da carga horária que eu estive em sala de aula. A carga horária que eu fiz em casa, ela não foi valorizada. Todos os trabalhos, todas as tarefas de casa, todos os estudos nunca foram computados. Na educação à distância, computa-se tudo. E eu digo, mas é injusto isso, porque na educação à distância já se estima que o aluno trabalha, por exemplo, que ele vai gastar um texto, exercício lá e calcula-se 20 horas, ele ganha 20 horas. Mas já está incluído tudo que ele faz em casa. Na educação presencial, o aluno faz 20 horas presenciais, mas o que ele faz em casa não conta no currículo, porque o que ele faz em casa não tem controle. Eu acho que é essa a grande virada. Então, uma das grandes mudanças é que a tecnologia, a educação híbrida, o ensino remoto, ela quebra todas as barreiras, esses protocolos, esse engessamento. Esse é um ponto. E o segundo, eu acho que é a relação com a família e com a escola. É muito importante. Nós não vamos... Tanto que as escolas que estão tendo problema com famílias, ou que não tinham uma boa relação, estão tendo problemas com alunos, com falta de alunos. Tem escolas que têm fila eu tenho uma escola que eu conheço, que tem uma relação fantástica com a família, uma escola particular, que ela nunca teve tanta procura na escola como esse ano. Veja bem, estourou, ela teve que recusar muitas matrículas. Por quê? Porque muitos pais viram no ano passado um modelo de ensino remoto que funcionou melhor, e funcionou melhor por quê? Por causa que a escola investiu em tecnologia? Muito pouco, tudo muito barato, tudo de graça. Ela não investiu em muito pouca tecnologia, porque a escola não cobra uma mensalidade muito alta. Mas a relação com a família era muito presente. Não há aprendizagem híbrida, educação híbrida de qualidade, se a família não for participante. Desde do pai ajudar a escolher o ambiente escolar, o ambiente de estudo. Ontem, por exemplo, na Profissão Repórter da Rede Globo, vocês podem ver, está no YouTube, está lá no Globoplay, a mãe contando como que ela está fazendo sobre a pandemia, e ela estava vendo como que ela estava fazendo com o aluno. Então, eu fiquei vendo o trabalho da mãe. Ela tinha que negociar uma troca com o menino que já tinha obesidade, e para ele fazer alguma coisa, ela tinha que dar algum presente, alguma coisa, com comida, e ela estava sofrendo, o menino pegava o Mickey, ele não queria brincar. E o pai tem que ser parceiro, você não vai haver aprendizagem, não adianta. Então, nós vamos, mesmo depois da pandemia, nós vamos continuar com esse ensino não presencial, complementando a carga horária, até para recuperar toda essa defasagem que estamos tendo, e aí a família tem que estar muito junto com a gente. Então, eu considero que esses dois paradigmas de mudança. Perfeito. Bom, conforme eu falei, então, a gente só trouxe uma pergunta até para a gente encerrar hoje a nossa live, tá? Muito obrigado, professor, mais uma vez, por passar essa hora aqui com a gente, discutindo sobre esse tema que é tão importante. Pessoal, essa live de hoje faz parte do projeto da Universidade Isaac, tá? Que é uma série de papos semanais, né? Muito conteúdo relevante, rico e totalmente de graça para vocês. Então, já entrem. Manu, se você puder me ajudar, coloca no chat o site para as pessoas, para os mantenedores já se inscreverem para os próximos. Então, toda semana a gente tem, tá? E a Manu também vai mandar uma enquete agora aqui na tela para quem tem interesse em conhecer mais sobre o Isaac, tá? E a gente vai entrar em contato com vocês amanhã, a partir de amanhã, tá bom? É só responder sim ou não e a gente já sabe quem é que tem interesse, tá bom? Acho que apareceu aí na tela de vocês, né? Pessoal, é isso. Muito obrigado. Até a próxima, na semana que vem. E fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Só o último recadinho aí. Deixa meu Instagram, quem quiser me acompanhar. Renato Casagrande Oficial. Eu estou lá no Instagram e divulgo muita coisa legal que está ainda fazendo aí. Para vocês me acompanharem também. Obrigado. Obrigado, Isaac. Até mais. Tchau, tchau.